Vamos falar do tal do Manuel Izquierdo. Manuel Izquierdo é o advogado de um dos imbecis racistas que foram flagrados pelas câmeras cometendo atos racistas contra o Vinícius Júnior, tá? Em entrevista ao Valência Capital, né, já que o rapaz é de Valência, esse senhor, o Manuel Izquierdo, que é o advogado, ele defende um dos acusados de racismo. E ele saiu em defesa do seu cliente dizendo o seguinte: ele diz que o torcedor está sendo acusado de crime de ódio por ter coçado as axilas. Na boa, coçado as axilas. Quem quer coçar a axila, coça assim, ó. Ó, cocei. Cocei a axila, cocei a axila. E outra, não coça assim a axila, ó. O tempo todo. É muita cara de pau. Eu sei que o advogado tá lá, quando é pra defender um imbecil, ele tá lá pra mentir. Ele tem que mentir pra tentar livrar esse imbecil de alguma coisa. Agora, é muita cara de pau, é muito mau caratismo quando o cara quer defender um caso de racismo alegando que o cara tá coçando o sovaco, gente. São gestos consecutivos. Se ele tá coçando o sovaco, ele coça. Daqui a pouco ele dá uma coçada de novo. Eu já cocei o sovaco, porra. E aí, o advogado, pra completar essa vergonha desse advogado... Porra, já coçou muito? Pô, toma banho, né, cara? Ó, já cocei muito. Eu era gordinho. Eu era gordinho quando eu tinha 13 anos. Eu assava muito o sovaco. Aí eu coçava. Mas você não tomava bastante? Mas aí é gordura, né, irmão? O que você quer que eu faça? Mas aí, em cima disso, ele ainda criticou o Vinícius Júnior, que, segundo ele, não tem educação. É brincadeira. Segundo ele, Vinícius Júnior não tem educação e teve atitudes arrogantes. Por fim, o Manuel, esse advogado brilhante, criticou a justiça da cidade de Valência. Segundo ele, o torcedor tem uma doença degenerativa e vai ao estádio para curtir. Azar o dele, tá? Azar. Ele pode ter doença degenerativa, que pena realmente, mas não é isso pretexto para ser racista, me desculpa. O pretexto para ele ser racista não existe. Ele pode ter a doença que ele quiser. Ele não pode ser racista. E aí, a gente vai ler aqui a fala do advogado. Meu cliente é acusado de crime de ódio por coçar as axilas. Estou indignado. Olha, ele está indignado com Valência, porque eles estragaram a vida de um garoto de 18 anos. Tadinho. Meu cliente tem uma doença degenerativa e vai para o campo se divertir. A situação é muito grave, porque o proibiram de entrar para sempre. Vinícius tem um problema de educação. Ele tem atitudes arrogantes. Não é um problema de racismo. Ó, isso é um palhaço, porque a doença degenerativa, ele tendo mesmo, é de se lamentar, porque são doenças assim que vão destruindo a pessoa aos poucos, mas não pode ser pretexto para um garoto de 18 anos cometer atos de racismo. E tem sim que estar fora dos estádios. Mauro, é muita cara de pau uma defesa como essa, porque a gente sabe que o advogado ele tá ali para mentir em muitos casos, mas não de uma forma absurda como essa. A questão do advogado acho que é menor. A questão é o que a justiça da Espanha vai dizer diante disso aí tudo, né? Das evidências e dessa alegação patética, né? Nada me surpreende mais. O palhaço lá tava com a banana no bolso no final de semana. Esse aí tá coçando o sovaco. Bando de imbecis. Mas aí agrava, né, Nilson César? Porque é um advogado também sendo racista. Porque se ele ainda quer criticar o Vinícius Júnior, é porque ele concorda com os ataques que ele sofreu. Quando ele diz que o Vinícius Júnior é mal educado, muitas vezes tem atitudes arrogantes. E ele diz, não é um problema de racismo. Como não é um problema de racismo o estádio inteiro fazendo gesto e som de macaco? É um idiota. Quando você não tem defesa, que é o caso aí, não tem defesa. O gesto do rapaz lá não tem defesa nenhuma. Então, como não tem defesa, ele tenta inventar qualquer história absurda para tentar convencer. O que o Mauro falou é verdade. Se a justiça espanhola acatar essa história absurda, aí sim a gente tem que ficar bastante preocupado. Mas acho que não acata, né? Um absurdo como esse. O racismo na Europa e em partes do mundo que não tem punição severa, penal, os caras se sentem à vontade. Se sentem completamente à vontade, porque eles sabem que não vão ser punidos na esfera penal.
Então é isso que eu sempre defendo aqui. Enquanto países que não têm nenhuma punição contra o racismo na esfera penal continuarem sem punição, o racismo, a discriminação... E o Brasil também é. Nossa, tem discriminação com o gordo, com o careca, com o pobre, com o rico, com o magro demais. Tem tudo. Com o preto, tem tudo. O Brasil é um país cheio de discriminação. Mas tem agora uma norma, uma lei, né? Então inibe, pelo menos, a ação de pessoas idiotas, sabe? Acaba inibindo a ação de pessoas idiotas. Eu espero que se faça isso em boa parte do planeta. Bom, eu queria dizer, a gente espera que o juiz diga para o advogado que ele não é estúpido, né? Doutor, o senhor acha que eu sou estúpido para aceitar essa conversa? Essa é a primeira coisa. Mas eu temo que isso não aconteça, até porque... É muito interessante para a gente acompanhar. O jornal Marca, que é líder em informação esportiva na Espanha, o jornal Marca fez uma matéria depois daquele episódio do Homem com a Banana, no bolso, citado aqui pelo Mauro César Pereira, usando todo o material do Globo Esporte. Como se não quisesse meter o dedo na ferida ou a mão na cumbuca, usando o material de um veículo brasileiro. O fato aconteceu na Espanha e estava envolvendo o principal jogador em atividade não só no futebol espanhol. Então eu estranhei muito que não tivesse uma matéria do próprio jornal acompanhando tudo aquilo. E ele usou uma matéria de um veículo brasileiro. Ok? Essa é a primeira observação. E para concluir, eu fui, por curiosidade, ler. Naquele momento tinham 325 comentários abaixo da matéria. 325 comentários. E lendo os comentários, claramente desanimador para quem defende a luta antirracismo. Impressionante. Impressionante. Só queria fazer esse destaque. E diante disso, eu acho que é muito difícil a situação melhorar. Asmar. Para mim, não será surpresa se o juiz aceitasse a argumentação. Me parece uma coisa, até em cima do que o Vanderlei acabou de falar, parece uma coisa enraizada na cultura do país. Né? Eles nem acham que é racismo. Eles nem acham, eles agem dessa maneira. Ué, o advogado falou que não foi racismo. Pois é, eles acham que não é. E o advogado, ele fez o papel dele, de criar uma situação e tal. Né? Ele não podia chegar e falar, olha, o cara é racista mesmo, é um imbecil e tal. Então ele criou uma situação lá. Mas eu não vou ficar surpreso se isso for aceito. Tanto é que o cara na segurança de um jogo antirracismo leva uma banana e faz o que fez. Então é uma coisa muito enraizada, né, na sociedade. Eles se entendem como seres superiores e tal. Fica difícil, né? Mas não vou ficar surpreso. Mas o pior é a cara de pau, Flávio. É porque ele fala que não é um problema de racismo. Ele está falando de um problema que está acontecendo na Espanha há alguns anos contra o Vinícius Júnior. O garoto já foi pendurado, um boneco com o nome do Vinícius Júnior na camisa já foi pendurado numa forca, numa ponte. Ele constantemente é vítima de racismo por gestos ou sons de macaco. E aí um advogado que quer falar na justiça que não é um problema de racismo, ele está fechando os olhos para o problema. É aquilo, não é que ele realmente acredite, ele está sendo conivente com o racismo. Ele está concordando com o racismo. O advogado, pelo menos, está fazendo trabalho. Eu tenho medo do que o juiz vai fazer. Como aqueles 300 comentários que o Vanderlei leu. É isso aí. É isso. A coisa é instituída dentro da Europa. Existe uma discriminação mesmo. Lógico que existe. Existe a discriminação em vários setores ali. E só se resolve essa questão com punição. Tem tanta lei severa ali dentro para várias situações. E tem, viu, Nilson? Essa do Daniel Alves. Então, só para reforçar o que você está falando. E tem lei contra esse tipo ódio de comportamento. Existe. Só que ninguém, pelo menos até agora, ignora. Eles não enquadram como ódio, né? Acabam não enquadrando isso como ódio, né? Eu sei lá qual é o crime de ódio para eles. Para mim isso, na minha visão, é odioso. Né? Alguém discriminar alguém por causa de cor de pele, condição econômica, condição financeira. Você sabe, eu sou espírita kardecista, eu acho que ninguém é nada. Nós somos um eterno aprendiz, sabe? Quando eu vejo alguém de narizinho empinado achando que sabe mais que o outro, eu fico com pena. Me dá compaixão, porque nós somos aprendizes eternos. Mas isso é uma visão pessoal, é uma visão religiosa minha. Na Europa, de uma maneira geral, eles se sentem muito à vontade. Isso não é novo. O Daniel Alves foi jogado
uma banana dele, ele comeu. Você lembra? Ele estava para bater um escanteio. Roberto Carlos, cantor do... Roberto Carlos, voltando no tempo, o Júlio César, você lembra? O Júlio, Verdade, zagueirão verdade. do Guarani. O Júlio César, um dia eu conversei com ele e falou, porra, Deus, eu fui numa boate, jogava na Alemanha. Não deixaram eu entrar porque era preto. Não deixaram eu entrar. Ah, não, aqui é só branco. Isso é puro crime de racismo. Isso é puro crime de você obstruir a entrada porque o cara tem uma condição diferente de cor de pele, de religião. Isso é puro crime de racismo. E lá eles... tá dentro da cultura dos caras. Tá dentro. E a gente vê isso. O meu filho voltou agora essa semana lá de Paris. Tá sofrendo demais. Argelinos sofrendo demais lá. Todo mundo sofrendo. Não tem emprego. Estão batendo carteira no meio da rua, sabe? Então isso existe mesmo e é fato. Só precisa legislar e punir. Bom, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Agora, depois desse absurdo, né, que a gente tem que falar sempre, é quando a lei, uma pessoa que estudou a lei, é conivente com o racismo, a gente tem que falar. A gente precisa falar. É um papelão o cidadão que diz que o torcedor estava coçando as axilas e, além disso, que tadinho, que não tem problema de racismo, não é um problema de racismo, chamando ainda o Vinícius Júnior de arrogante, é brincadeira.